como diz os crentes, não é pelo muito falar, não é pelo muito falar, é verdade. Mas o texto, a mensagem que eu preparei aqui, entendeu? É para 1h30. Nós vamos falar só 20 minutos, tá? Só vou pegar os pontos principais, tá bom? Outro dia, se Deus quiser, nós voltaremos a pregar o que está preparado. Tudo bem. Atos capítulo 16. Verso 1 em diante. Está no relógio, fica caprichado. Todos acharam? Amém. A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos ali alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nós constrangeu a isso. Amém. Podem sentar. Meus amados irmãos, até hoje ninguém viu a face de Deus. O que nós vemos é a glória de Deus, o que nós sentimos é a presença de Deus. Grandes homens do passado, não é? Como Abraão, Isaac, Jacó, filhos da promessa, como o profeta Isaías e outros, tiveram grandes visões, né? Por exemplo, quando Isaías viu assentado no trono, quando ele entrou no templo, depois da morte do rei Uzias, que ele teve aquela visão, né? Ele olhou, ele viu o Senhor. Não quer dizer que ele viu a face do Senhor. Ele viu, né, aquele trono como que alguém assentado no trono, mas não descreveu exatamente quem era. O Evangelho de João diz que aquele que estava sentado no trono era o Senhor Jesus Cristo. E quando, por exemplo, o Senhor apareceu para Abraão, quando ele intercedia por Sodoma e Gomorra, eram 3, não é verdade? Mas eles apareceram numa figura humana, como se fossem seres humanos que apareceram. Então, 3. Aí eles falaram com Abraão alimentou eles debaixo daquela árvore. Depois, 2 foram até Sodoma e Gomorra, e outro ficou ali com Abraão, que era provavelmente o anjo do Senhor que estava ali. Moisés, por exemplo, diz a Bíblia que ele falou com Deus cara a cara, mas ele não viu a face de Deus. Ele viu a glória de Deus, a presença de Deus. Nos dias de hoje, Deus fala ou não fala? Por exemplo, está falando aqui nesta noite. Quem vem pregar aqui, seja eu, seja o pastor Antônio Becker, seja o pastor Walter, seja a pastora Dirley, seja um dos pastores, Deus fala
através daquele profeta. Que quando a pessoa está pregando aqui, ele nada mais, nada menos, ele está profetizando a palavra de Deus. Ele está profetizando a palavra de Deus. Então, no caso de Saulo, quem era Saulo? Saulo, a gente conhece a história dele antes dele conhecer o Evangelho. Era um perseguidor, odiava os cristãos, era um profundo conhecedor da lei, criado aos pés de Gamaliel, conhecia muito bem os 10 mandamentos, e ele odiava os cristãos da época. O desejo dele era eliminar o cristianismo, acabar com o cristianismo. Eu pergunto aos irmãos, a morte de Estevão não foi uma grande calamidade? Foi terrível. A morte daquele diácono, morrer apedrejado, cair de joelhos ensanguentado e pedir a Deus que Deus os perdoasse. E ele diz que ele viu a face do Senhor. Agora, o que eu vou dizer agora não está escrito na Bíblia, entendeu? Não está escrito. Mas quando Saulo caiu por terra, lá em Damasco, que ele teve aquela visão linda, maravilhosa, aquela luz, que ele cai por terra, ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Então, se a gente perguntar, o que é um aguilhão? Com que aguilhão que Paulo estava lutando? Então a gente, olhando, lendo a palavra, meditando, chega naquela conclusão: provavelmente Saulo não conseguia se libertar daquela visão, não é? Porque aqueles que apedrejaram Saulo deixaram a roupa deles aos pés de Saulo, tiraram, vamos pensar, na nossa língua, tiraram o paletó, tiraram a gravata, tiraram o óculos, né? E colocaram aos pés de Saulo e começaram a apedrejar Estevão. Saulo presenciou tudo aquilo, viu a morte de Estevão, entendeu? E ele nunca mais conseguiu se libertar daquela visão que ele presenciou. Então, se você pegar a história de Paulo, quando ele falava diante dos reis, das autoridades, ele não pregava o Evangelho como eu estou pregando aqui agora. Ele dava o testemunho dele, claro que falava outras coisas mais necessárias, mas ele dava o testemunho dele: eu vi o Senhor Jesus. Eu vi ao Senhor Jesus. Claro que ele não viu Jesus glorificado. Quem viu Jesus glorificado foi João na ilha de Patmos. Amém? Foi ele que viu. Então, neste caso aqui, Saulo era um perseguidor. Ele queria acabar com o cristianismo. Ele foi para Damasco, quando ele caiu por terra lá, ele foi com cartas autorizando ele a prender todos os cristãos, colocar na prisão e trazer para Jerusalém, para colocar na cadeia, para colocar na prisão. Nós vemos o valor da oração, né? O poder da oração. Paulo vinha vindo, caminhando para chegar, mas tinha um homem, a Bíblia fala de um, claro que tinha muito mais. Ananias estava orando, amém? Ananias estava de joelhos, orando, clamando a Deus, pedindo a proteção divina, pedindo a presença de Deus. Certamente tinha esposa, filhos, família, outros irmãos, a igreja lá, onde estavam lá em Damasco, orando ao Senhor. Quando Saulo chega perto para entrar em Damasco, ele tem aquela visão, ele ouve aquela voz, ele cai por terra, ele fica cego, ele levanta e diz: o que devo eu fazer, Senhor? Cadê o grande Saulo? Cadê o grande homem? Cadê as armas? Cadê os soldados? Cadê os generais? Cadê os grandes? Onde estava? Caído por terra, que nem um cordeirinho, destruído moralmente, psicologicamente destruído. Ele se levanta e ele se rende ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, se rende ao Senhor. Mas quem foi este homem depois? Quem foi?
mudado, transformado, outro homem. Mas veja, irmãos, o que ele enfrentou. O Saulo, depois que ele se converteu, tudo bem, foi levado até a igreja, a igreja primitiva, não é? Os apóstolos falaram com ele, Barnabé falou com ele, e depois a Bíblia diz: Saulo desapareceu, porque a maioria da igreja tinha medo dele. Será que ele se converteu? Ou será que é uma cilada? Será que ele é uma nova criatura? Ou será que ele está preparando um plano qualquer para nos destruir? Ele desapareceu. Quem foi atrás de Saulo depois? Foi Barnabé. Barnabé foi atrás de Saulo, trouxe ele, pastoreou ele, discipulou ele, conversou com ele, apresentou os apóstolos, e daí formou aquela dupla. Barnabé e Saulo, pregando, evangelizando. Depois mudou, o mestre depois era Saulo, Paulo e Barnabé, tudo bem. Aqui, irmãos, veja a visão que Saulo, que Paulo teve à noite. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Só passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi essa a visão. E ele prepara ali, fala com Silas, que era o seu companheiro de jornada, provavelmente Lucas e mais alguns irmãos, e eles pegam o navio e faz aquela viagem e chega lá em Filipos. Então eles foram até Filipos atrás do varão. Porque vamos repetir novamente. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia que lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Cadê o varão? Chega lá em Filipos, certamente se hospedaram em algum lugar, e depois, o sábado, na época, era o dia sagrado, era o dia de guarda. Eles saíram para procurar um lugar para a oração, para orar, para buscar a Deus. E eles saíram, encontraram um rio, onde tinha algumas mulheres lá, certamente conversando, lavando roupa, ou foram buscar água, alguma coisa, e lá estava uma senhora chamada Lídia. E esta mulher provavelmente era convertida ao judaísmo, mas lá em Macedônia, lá em Filipos, não tinha uma sinagoga ainda, entendeu? Porque para formar uma sinagoga na época, tinha que ter 10 homens para criar uma sinagoga. Então não tinha, mas era uma adoradora que servia a Deus segundo o conhecimento dela. Ela estava lá, confiando em Deus, o temor de Deus, e Paulo pregou o evangelho para aquelas mulheres. Paulo pregou o evangelho, e Deus comoveu o coração de Lídia. Ela abriu o coração e ela foi batizada em águas. Aí ela roga para Paulo, para os seus companheiros, para entrar na casa dela, para conversar com ela. Ela queria tirar dúvidas, ouvir mais, receber mais, aprender mais. E eles entraram na casa de Lídia, e provavelmente mais tarde, ali na casa dela, criou-se uma igreja, a igreja de Filipos. Muito bem, agora veja como acontece, Aí, terminado aqueles trabalhos, então indo, voltando, e uma jovem, veja bem, Paulo evangelizou Lídia, pregou para aquelas mulheres. Agora, quando ele vai voltando, que ele passava por um determinado lugar, e uma jovem que dizia: estes homens que nos anunciam o caminho que prega o evangelho, o caminho do Senhor, são servos do Deus Altíssimo. Estes homens que pregam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Quem estava falando? Era o anjo? Era o Espírito Santo? Não, era o demônio. Aquela mulher era uma escrava de Satanás. Ela tinha os seus líderes, os superiores a ela, que ela, vamos dizer o seguinte: chegava alguém na casa daquela jovem, ela lia a mão e dizia: olha, você vai casar com fulano de tal, papapá, tá. Você vai ter uma casa, tal.
era uma pessoa espírita. Ela tinha um espírito que revelava as coisas para ela que ia acontecer. E aqueles homens, ela cobrava um grande preço. Vamos imaginar, conforme a consulta, conforme a pessoa que ela consultava, assim era o preço. Chegava o empresário: eu estou indo à falência, eu preciso melhorar, eu preciso levantar a minha empresa. A senhora pode fazer alguma coisa? Sim. O preço X tanto. E ela profetizava, via aquela lá, como que ela via seu futuro. Olha, vai acontecer assim, assim, assim. E muitas vezes acontecia. Entendeu? Muitas vezes acontecia. Ela era uma escrava dos seus patrões. Eles ganhavam muito dinheiro através dela. Tudo bem. Paulo ouviu ela uma vez, falou nada. Segunda vez nada. Mas na terceira, Deus usou ele com dom de discernimento. E repreendeu aquele demônio, expulsou aquele demônio. E aquela mulher, ela ficou liberta daquela escravidão. Ela foi livre daquela obra do diabo. Isso gerou uma grande perseguição contra Paulo e Silas. É interessante que os demais não aparecem. Era um companheiro de Paulo. Mas os líderes eram Paulo e Silas. Não aparecem os dois. Eles, quando os patrões delas se levantaram e deram uma surra em Paulo e Silas em praça pública, rasgaram a roupa deles, entendeu? Rasgaram a roupa, feriram nas costas com vara, apanharam e apanharam muito, foram humilhados em praça pública e foram levados para a prisão. E deram ordem para o carcereiro: olha, leva estes homens e coloca no cárcere interior, sujo, imundo, e meio-dia era escuro, e naquele um determinado, que eu esqueci o nome agora, que dava o nome, esqueci o nome. No cárcere sim, né? Mas era amarrado vamos imaginar, num seco. No tronco. É que ser um tronco. É outro nome. Pode ser um tronco. Então, nesse tronco, eles algemados, as mãos e os pés. Eles só podiam ficar numa posição. Não podiam sentar e tinham que ficar numa posição incômoda. Aquilo era um terror. Aquilo era um sofrimento muito grande. Entendeu? Era uma dor insuportável, um sofrimento insuportável. Mas cadê o varão que pediu para o Paulo passar lá? Onde é que estava ele? Hein? Onde estava ele? Passa a Macedônia e ajuda. Estava lá, Paulo e Silas, naquele incômodo, aquela prisão, numa posição que não podia se mexer. Mau cheiro, né? Não tinha luz, na escuridão, e eles ali naquela posição. Quando chega meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar e orar. Primeiro orar, orar e orar. E de repente começaram a louvar. Orava e cantava, orava e cantava, orava e cantava. Irmãos, Deus habita onde? Deus habita onde? No meio dos horrores, né? Eles orando e os presos escutando a oração deles e ouvindo a oração e os cânticos. Eles cantando e orando, aquele sofrimento, aquela dor, aquele incômodo tal. E de repente, veio um terremoto dos céus e abalou aquela prisão de uma tal maneira, abalou os alicerces, as portas da prisão se abriram, algemas caíram, tudo acabou naquela hora ali. Os presos ficaram completamente livres, não só Paulo e Silas, mas os demais prisioneiros também estavam livres da prisão, livres da cadeia. Aí aparece o varão. Quem era o varão? Era o carcereiro. Ele era o varão.
Ele vem, ele entra naquela escuridão, vendo aqueles homens, porque, irmãos, se qualquer prisioneiro escapasse, ele era morto no lugar do prisioneiro. Ele era assassinado no lugar daquele homem. Não podia deixar ninguém escapar. Agora, ele apavorado, desesperado, entrou com a espada na mão para se suicidar, para tirar a própria vida dele, para se matar. Aí Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Aleluia. Então vamos fazer uma pequena leitura. Qual era o sentimento de Paulo e Silas? Era de ódio? De rancor? De vingança? Qual era? De amor. De amor. Não tinha mágoa, nem rancor, nem sentimento, nem, quer dizer, por causa de dizer: morra bestial, morra miserável. Está vendo agora? Nunca faça isso. Nunca diga uma palavra dessa, né? Não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Amém? Aí aquele homem, o carcereiro, né, pega, olha para Paulo e diz, vendo o poder de Deus, vendo a glória de Deus, vendo a presença de Deus, irmãos, quem podia abalar uma cadeia como aquela? Quem podia abalar os alicerces? Quem podia fazer aquilo? Era o Deus daquela jovem, que era adivinhadora, que era sortista? Não, era o Deus de Paulo e o Deus de Silas. É o meu Deus, é o seu Deus. Você crê nesse Deus? Há frases na Bíblia, né, que a gente cita muito. Nós olhamos por que surgiu aquela frase. Que nem aquela, né? Jeová Jiré, Deus provedor. Onde nasceu? Quando Abraão falou aquelas palavras, era, vamos imaginar, o pior dia da vida dele, levando o filho dele para colocar no altar e para cortar a cabeça do filho, porque Paulo sabia o que ia acontecer? Não, ele cria, ele confiava, como eu creio, você crê. Eu creio que eu vou subir com Jesus, você crê? Amém. Quem crê, levante a mão. Amém. Eu creio que o dia que eu partir daqui, eu imaginar não é pecado, né? Eu vou deitar naquela maca linda, bonita, maravilhosa, dourada, 4 anjos, nosso cidadão é meio pesado, e 2 na frente e 2 atrás, e vão me conduzir para o paraíso, para a glória eterna. Imaginar não é pecado. Então, imagina que Abraão naquela casa levanta Isaac para e olha para ele, né? E diz: meu pai, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aonde estava o cordeiro? Estava ali, né? Entendeu como é que é? Aí Abraão olhou para o seu filho e disse: meu filho, Deus proverá o cordeiro. Na linguagem hebraica, Deus, Jeová Jiré, Deus provedor. Maravilha, né, Deus? Agora aqui, Paulo olha para o varão, apavorado. A Bíblia não fala, mas eu creio que ele tremia, né? Tremia as pernas, não? Tremia os braços, queria se suicidar-se com a espada na mão para tirar a vida, apavorado, desesperado. Será que todos estão aqui? Será que ninguém fugiu? Senão ele ia morrer. Paulo disse, né? Olhou para ele olhou para Saulo e disse: o que hei de fazer para ser salvo? Né? Salvo da morte, salvo da mão do rei, salvo da mão das autoridades. O que hei de fazer para ser salvo? E também para Deus. Paulo disse, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem tão feliz, desesperado, as emoções à flor da pele, naquele sofrimento terrível, leva Paulo até a sua casa, que era pegado à prisão,
naquela sala, ele pega, Saulo tira aquela roupa, cheia de vergões, mancha sangue, ele lava todos os vergões, lava todos os ferimentos, cuida daqueles ferimentos, trata aqueles homens como devia ter sido tratado mesmo, e depois põe a mesa e dá o alimento para eles. Então, faz o curativo, se alimentam, e daí toda a família. Paulo pregou o Evangelho. Naquela madrugada, que foi a meia-noite que aconteceu, né? Naquela madrugada foi batizado ele e toda a sua família. Bem, ele e toda a sua família. Foi salvo, né? Foram batizados em águas. E ali nasceu uma igreja. Meus irmãos, terminando aqui o seguinte: o que será que pensava de Paulo? O que será que pensava o discípulo? O que o carcereiro, a família dele, pensaram de Saulo? Ele foi preso injustamente. Ele foi preso injustamente. Depois do batismo, depois de tudo, né, o carcereiro recebe a visita como que fala na linguagem de hoje, dos oficiais de justiça. E disseram para o carcereiro: pode soltar esses homens. Pode soltar esses homens. Aí o carcereiro chegou: olha, chegou aqui, os oficiais de justiça mandaram que vocês podem ir embora, pode sair. Ele disse: não. Aí Paulo revelou quem era ele, né? Ele disse: eu sou cidadão romano. Eles não poderiam de maneira alguma fazer aquilo, era contra a lei. Eles podiam ser sentenciados, pagar um alto preço e talvez até a morte, porque o cidadão romano não podia passar por aquela humilhação. Então Paulo, lá dentro da prisão, diz que veio eles nos tirar daqui, e ficou lá esperando. Vieram as autoridades que mandaram prender, que mandaram açoitar, tiveram que vir lá rogar a Paulo por misericórdia, para não serem denunciados, tá? Tiveram que pedir misericórdia para Paulo, para Silas, para eles não serem sentenciados. Paulo não era vingativo, não guardava mágoa, nem rancor, liberou aqueles homens, tudo bem, foi até a cadeirinha, depois foi embora, e ali nasceu a igreja. Então, eu quero só aplicar 3 coisas aqui, irmãos. Confia no Deus que você crê. Entendeu? O Deus que eu creio que você crê, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós temos conosco aqui a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Veja, irmãos, o capricho que Salomão teve para construir aquele templo. Foi bilhões e bilhões na época para construir aquele templo, que eu chamando Casa de Deus. Hoje, eu e você somos casa de Deus. Você crê, meu irmão, de verdade, que o Espírito Santo habita em você? Fala a verdade. Pergunte para o teu colega: irmão, você crê mesmo? Olha para mim aqui. É fácil crer? É fácil? Naquela hora terrível, naquele momento terrível, naquela hora que parece que o mundo desabou na cabeça da gente, você crê que o Espírito Santo está com você? Amém. Paulo estava lá, Silas estava lá. Foi fácil? Não foi. Imagine, lá naquele cepo, naquele tronco, seja o que for, lá algemado, amarrado, acorrentado, humilhado, dor nas costas, ensanguentado, humilhados, né? Então imagina que os dois conversavam, né? Paulo e Silas e Paulo. Silas era profeta. Então certamente Paulo consultava: ai, profeta, o que você diz? Aí talvez o Silas respondeu: mas você é apóstolo. Entendeu?
que você tem? Jamais passou isso na cabeça dele. Jamais. Pelo contrário. Tenho certeza que Deus estava com elas. Aleluia. Agora, Deus habita no meio do louvor. Amém. Glória a Deus. Eu estou passando o tempo, irmão. Já vou parar. Nós olhamos para mim aqui. Uma noite, há muitos anos atrás. Lá no começo, aprendendo ainda lá, estava lá talvez no primário ainda da Bíblia, né? Aprendendo, mas já era pastor, pregador, e uma noite aqui na quarta igreja, depois de um culto poderoso, abençoado, culto de libertação, um sábado à noite, foi uma bênção e tal, e atende esse, atende aquilo, né? E todos os obreiros, os pastores foram embora, fiquei só eu. Atendi a última pessoa, graças a Deus, agora foi embora. Cansado, saindo, de repente chega um casal em Mazomar, e o homem eu conhecia, o homem eu conhecia, o casal não conhecia. Aí entramos na sala, tudo bem, a mulher não falava português, falava estrangeiro, mas era um demônio que estava lá, fazendo o segundo tempo. Trouxeram para expulsar aquele demônio. E o demônio falava, não entendia nada, falava sabendo daquele língua. Só que a mulher, o homem sabia interpretar. Daí o demônio mandou perguntar para mim, mandou dizer para mim: olha, diga para ele, dizer para mim, que se ele desincorporasse, outro pior ia incorporar. E eu disse então que vai embora esse e que incorpore outro. E foi o que aconteceu. Irmãos, naquela noite, não sei quantas horas levou. Creio que foi quase a madrugada toda, né? Eu gastei todos os argumentos que eu sabia, expulsando, repreendendo, citando a Bíblia, e e o demônio debochando. Entendeu? Aí, pastorzinho, cadê o teu Deus? Aí, porque eu não sou pastorzinho, um pai que é pastor. E ele debochando e debochando. Aí eu parei. Aí ele, infelizmente, foi Deus quem preparou aquilo para aprender como eles trabalham. Aquele demônio contou toda a história. Toda não. Contou a história que ele deveria contar. Como é que ele faz para fazer isso, para fazer aquilo, tá? Contando, e ouvindo. De repente o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: não ore mais, só glorifique. Aí eu comecei a glorificar. Aí a gente teve a glória de Deus, né? Caiu que nem um raio na cabeça, calentado. E acabou todo o mal. Ela pode dar glória a Deus. Hoje, companheiro, aquilo valeu muito para mim. Valeu muito aquele aprendizado. Como que ele age? Você já notou? Quer dizer, do nada. Vamos dizer que uma irmã está tomando um pouquinho de água e acontece que bater alguma coisa, cai aquela água. E de repente o marido fica endemoniado e começa a repreender a mulher e falar coisas terríveis. Quem está lá naquela hora? Quem está lá naquela hora? De repente você está dormindo, você vai ser menos, uma aranha vai e morde você. E de repente inflama. Quem foi que mandou aquela aranha? E assim vai. A aranha foi. Ela foi liberta. Então, irmãos, é assim que o inimigo age. A missão dele é matar, roubar e destruir. Queriam matar e destruir Paulo e Silas, mas Deus não permitiu. Amém? O ódio não venceu Paulo, nem Silas, nem a ira. Quando aquele carcereiro, apavorado, tremendo, tal, olha para Paulo e Silas e diz: quem te fazer meus irmãos? Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nunca guarde
nunca guarde rancor e nunca discuta. Quando você é afrontado, quando levanta a voz contra você, quando te chama disso, mas aquilo, meu amigo, calma, tranquilidade, deixa Deus agir na tua vida. Deixa o Espírito Santo agir. Ele vai te dar a vitória. Você vai ser vencedor. Você vai triunfar. Nunca caia na cilada do diabo. Nunca caia na mentira do diabo. A outra coisa, meus irmãos, toma cuidado, entendeu? Não guarde mágoa, mas também não seja covarde. Nunca fuja da batalha, entendeu? Paulo não fugiu. Deus já tinha dado a vitória. Eles poderiam agora, batizamos a família, batizamos o varão, além do varão, né? Toda a família dele, Lídia também, imagina se mais aquele tal, agora vamos, não, nós não somos covardes, que eles, as autoridades agora, venham nos tirar daqui, para saberem, quem sou eu? Eu sou um cidadão romano, entendeu? E nós dizemos o quê? Eu sou um cidadão celestial. Amém? Então, irmão, olha bem para mim. Você tem muito valor. Você pensa que você é o Zé da esquerda, entendeu? Você pensa que você não é nada. Você pensa que você é um crentinho daqueles fanáticos. É o contrário. Você é embaixador de Deus aqui. Você sabe disso, levanta a mão. Se você soubesse quem te acompanha, quem anda ao teu lado, quem está em você, meu amigo, você seria outro homem, você seria outra mulher. Você não é o que você pensa que você é. Olhe para a palavra de Deus. O Deus que estava com Paulo está comigo e com você também. O Espírito Santo que estava com Paulo e Silas está em mim e você também. Olha o templo de Salomão, né? De para Deus habitar. E olhe para o teu corpo onde Deus habita. Você é templo do Espírito Santo. Você sabia, irmã? Você sabia que você é templo do Espírito Santo? Este teu corpo aí, lindo, bonito, né? É difícil encontrar uma mulher feia. Tem uma relachada, né? Mas a maioria são mulheres lindas, bonitas e maravilhosas. Entendeu? São valorosas, porque o Espírito Santo habita em você. Agora, cuide com a tua maquiagem, cuide com o teu decote, cuide com a tua mini saia, cuide com a tua posição, porque este corpo é ungido por Deus. Não é para ser revelado para o filho do diabo, não é para ser cobiçado por bêbado, vagabundo sem vergonha, que não tem o temor de Deus. Entendeu? O teu corpo é templo do Espírito Santo. Olha, nunca tenha vergonha de carregar a Bíblia. Hoje, não leva o celular. Mas celular não é Bíblia, celular é celular. Tem a Bíblia, tem, tudo bem. Mas por que se vergonhar deste livro? Por que esconder este livro? Por que esconder? Por quê? Não, eu vou ler no celular. Isso é pouca vergonha. Você deve ter a palavra de Deus, a Bíblia, para você ler a palavra de Deus como ela é, nunca se envergonhe da palavra de Deus. Carregue, seja capa preta, seja vermelha, seja azul, seja o que for, aqui está o livro sagrado, o livro dos livros, que é a palavra de Deus. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Irmãos, esta mensagem, olha bem para mim, eu preguei exatamente para mim, o que sobrou é dela. Eu estou voltando para minha casa abençoada. Amém. Todo pregador, quando prega, aprende, eu aprendi muito. Quero orar por aqueles, por aquelas que estão enfermos, doentes, aqueles